Havia um silêncio que doía antes mesmo de qualquer som surgir. Não o silêncio generoso das madrugadas rurais, nem o recato respeitoso das bibliotecas antigas. Era um silêncio saturado, denso como uma capa úmida, como se o ar carregasse lembranças que não coubessem nas palavras e pesassem nos pulmões. Descobri isso no porão abafado da casa de um antiquário em Olinda, quando uma caixa de couro mofado cedeu ao meu toque e revelou um manuscrito encadernado com pele de peixe e fios de cobre que pareciam ter guardado correntes marítimas. O vendedor hesitou, os dedos roçando a borda da tampa, como se brancas memórias o tivessem arrepiado. Nem todo mundo suporta ler o que está escrito aí, disse, esquecendo-se por instantes do sotaque e voltando à inquietação. Foi a primeira vez que senti o mundo se deslocar de leve. Uma premonição rasa, depois fendas cada vez mais profundas. As primeiras páginas descreviam linhas no céu, como se fossem brújulas alteradas, mapas de constelações que não coincidiam com nada estudado nos observatórios. Eram rascunhos, anotados por mãos que aparentavam conhecer uma cartografia anterior ao nome Humanidade. Havia símbolos com a precisão de garras, diagramas de alinhamentos planetários que permitiam, segundo o texto, a abertura de portas atrás do tempo. Aquela batida miúda de absurdos tinha a cadência de um segredo que se traveste de cientificidade para enganar céticos. Ainda assim, a narrativa carregava uma autoridade antiga, como o relato de um povo que sabia acender fogueiras embaixo das marés. Aos poucos, ruínas começaram a brotar das notas, plataformas de pedra que respiravam como costelas fossilizadas, colunas enterradas sob coral, inscrições que arremetiam sorteios de luz em ângulos impossíveis. O manuscrito sugeria cidades tão antigas que o próprio conceito de civilização lhes parecia infantil. Chamavam-nas, se é que aquelas palavras podiam ser traduzidas, de vórtices de sangue estelar, lugares onde o mar se recusava a ser apenas água e o céu deixava cair fragmentos de noites nunca vistas. Havia relatos de cultos que não adoravam deuses, mas perseguiam geometrias, padrões que, entoados ou inscritos, faziam a pedra sussurrar memórias de outros céus. A investigação virou obsessão sem nome. Saí em busca de sítios submersos, indicados por coordenadas esparsas. Marinhas e universidades negaram conhecimento. Mapas modernos dissolviam-se em latitudes vagas. Os sinais estavam lá, em negativo. Paisagens que pareciam recortadas de outra era. Monólitos que não flutuavam no tempo. Apenas lembravam que o tempo fora dobrado. Em uma enseada remota, percebi a primeira pedra que não se contentava em ser pedra. Vibrava em frequências que meus ossos reconheceram, como se o mundo tocasse uma nota que eu não devia ouvir. Documentar corroeu os limites entre imaginação e fato. Colegas, inicialmente curiosos, começaram a farejar algo que as palavras não engoliam. Um arqueólogo que me acompanhava passou horas na escavação e depois deixou de falar. Vi sua barba engrossar como um inverno interior. Outra pesquisadora repetia frases do manuscrito enquanto dormia, entoando-as num idioma que os dicionários mais exaustos ignoravam. Não foi loucura súbita, mas erosão lenta, sonhos invadidos por alinhamentos, juramentos velados com pedra, a convicção de que a humanidade dormira sobre uma ferida no tecido do cosmos. Minha sanidade vacilou quando acordei certo de ouvir um templo cantando, em frequências que faziam a tinta tremer. Vi símbolos nas sombras, parabólicos repetindo-se como cálculos projetados para olhos humanos. A obsessão transformava o investigador em lente para algo que desejava ser visto. Havia uma sensação nauseante. A compreensão poderia ser uma porta que, aberta, não se fecharia. Pessoas próximas exigiram distância, como quem afasta um animal ferido. Então veio o alinhamento. As páginas apontavam para noites em que as estrelas se congregavam num diagrama de fluxo, uma arquitetura celeste projetando-se sobre as ondas.
No ápice, uma luz pálida surgiu no horizonte, como se o mar cuspisse um luar que não pertencia a ciclo conhecido. Plataformas emergiram, pedras organizando-se em câmaras que pareciam receptáculos. Uma engenharia antiga buscava reconstituir algo que a humanidade esquecerá por medo ou humildade. Havia nomes impossíveis, entes que pareciam formadores de marés, arquitetos de lembranças, que reescreviam calendários como partituras. Confrontei a hipótese mais escura. As civilizações que ergueram tais lugares não eram humanas, talvez parentes de um pensamento mais amplo, inteligências manifestadas por alinhamentos, não por corpos. Geologia, astronomia e mito colidiram em direções desconfortáveis. Sedimentos mostraram microestruturas como escrita, padrões que, expostos a luzes específicas, produziam ondas que alteravam percepções, ruínas que destilavam linguagem, não com palavras, mas com efeitos. A revelação veio como convite indecente. O manuscrito propunha que o passado fora um rio sujeito a cortes de memória, deliberados por entidades no meio da corrente. Elas escolheram o que carregaríamos adiante. Quando tentei registrar tudo, as palavras me traíram. A narrativa parecia sempre incompleta, um mosaico perdendo peças quando se olhava de perto. A verdade era maior e menos sólida do que eu imaginara. Exigia sacrifícios sutis, aceitar sermos peças temporárias numa arquitetura que não nos considerava senhores. No fim, sem fechamento digno, o manuscrito sumiu da minha mesa, não levado, simplesmente não mais presente. As coordenadas viraram bruma. Colegas mudaram de cidade, trocaram nomes. Um pescador da enseada jurou ter visto, numa noite de mar feito vidro, uma forma atravessando a superfície sem perturbar ondas, como quem percorre uma rua imaginária. Contei a quem quis ouvir e ganhei risos ou indiferença. Outros, porém, evitavam o alto, como se o céu deixasse de ser território neutro. Ainda olho para cima, esperando pequenos deslocamentos na constelação, vibrações que indiquem reabrir. Não sei se outros mapearam o mesmo, ou se o manuscrito foi um acidente de memória que me escolheu. Sei apenas que, desde então, há noites em que o mundo parece segurar a respiração, e dentro dessa pausa, uma promessa. Algo silenciado voltará a sussurrar. Por medo ou respeito, seguimos na tocaia. Não nos move a certeza, mas a convicção de que nossa história pode ser apenas um capítulo substituível numa biblioteca vasta, e que, se abrirmos demais os olhos, leremos um parágrafo que nos descreve de fora, como personagens num conto que jamais deveria ter sido contado.